bem-vindo à série de entrevistas do Aprovação Fácil. Nessa série de entrevistas, eu vou apresentar diversos aprovados em concursos públicos, na qual você vai poder aprender a mentalidade e as estratégias de estudos que eles usaram para poderem serem aprovados no concurso que eles queriam. E é muito interessante, eu quero até agradecer o Renan aqui hoje por vir a esse horário, eu sei que está tarde você chegar aqui no escritório, mas é muito importante ele ser o primeiro porque ele tem uma história que você vai entender um pouco mais daqui a pouco de como você não precisa ficar tão nervoso com o seu concurso e como relaxar na véspera do seu concurso vai te ajudar e muito a ter uma nota melhor. Então, bem-vindo, Renan. Obrigado, Então, muitas pessoas querem estudar e elas chegam na véspera da prova, uma semana antes, elas intensificam o estudo. Elas estudavam talvez 2, 3 horas por dia e elas passam a estudar 8, 16 horas por dia, vivem estudando na semana anterior à prova. Conta o que você fez aí pra eles. Tá bom, a história é curiosa, né? Aconteceu comigo, não recomendo que ninguém faça isso, mas eu acho que é um exemplo, né? Quando eu resolvi prestar o concurso da Petrobras, no ato da inscrição eu já percebi que tinha um problema, tinha uma coisa que ia me dar trabalho. Que eu vi a data da prova, por acaso a data da prova era domingo, né? As provas normalmente são domingos. No sábado anterior ao da prova era a festa da minha formatura. A data da formatura é uma data importantíssima, né? A festa de formatura é um marco na vida de quem toma esse caminho de estudar na faculdade. Finalmente você passou 5 anos aí estudando, que foi o meu caso, engenharia, ralou muitíssimas noites em claro para passar, conseguiu o diploma. O dia da festa da formatura é o dia de você extravasar, né? É aquele troféu. É aquele dia em que você está com seus pais, parentes, namorados, amigos, tudo que você quer é festejar e relaxar. Normalmente o pessoal exagera no álcool, né? No dia da festa. E o que aconteceu foi que eu tive que tomar essa decisão, né? Eu conversando com as pessoas, falava sobre o problema, caramba, eu tenho que fazer a prova no dia seguinte à formatura. A prova era às 8 da manhã, a formatura ia acabar, sei lá, 5, 6 da manhã, talvez, né? E aí o que o pessoal me falava era assim, você tem que escolher um ou outro, não vai dar certo, desiste dessa prova, a formatura é importante, ou a prova é importante mesmo para você, esquece a formatura, vai na festa, vai embora, a festa começava, sei lá, 10 da noite, vai embora 1 da manhã, que acabou, não bebe nada, fica tranquilo para você se concentrar. Eu pesei os dois lados, ponderei e falei, não, eu tenho que aproveitar a festa. E se eu estiver preparado para a prova, como eu estava, eu achei que dava para aproveitar um pouco mais esse dia importante que era o dia da formatura. Então eu fui na festa, né, bebi sim um pouco, não bebi o tanto quanto todos os meus amigos beberam até cair. Fui embora mais cedo, um pouquinho, não tão mais cedo. A festa acabou tipo 6 da manhã, eu acho que eu fui embora umas 4h30, 5 horas, uma coisa assim. Eu sei que eu dormi coisa de tipo 2 horas. Já teve que ir pra prova. Tive que acordar para ir pra prova, que era do outro lado da cidade. Eu tomei muito Red Bull no dia, né? Falei, é agora. Tomei café, tomei Red Bull, falei, vou fazer essa prova. E a prova era o dia inteiro, tinha 2 períodos, né? Quando eu cheguei com aquele cansaço, a hora que eu olhei a prova, comecei a ver que eu estava dominando a matéria, eu esqueci, né? Você esquece, você está num momento que é decisivo, você esquece que você está sem sono, você esquece de tudo, né? Parece que o foco veio. É bem possível que eu tenha errado 1 ou 2 questões por falta de atenção, talvez relacionado ao fato de eu ter dormido pouco, mas não foi suficiente para não me aprovar. Eu passei muito bem nesse concurso. Mas é interessante você falar sobre isso, que eu até falo pro pessoal sempre que na véspera da prova não é para ficar nervoso e colocar muita informação dentro, porque não tem como a gente absorver todo aquele conteúdo que a gente devia estudar por 6 meses, 1 ano, absorver em um dia, numa semana. Com certeza. A preparação, o estudo foi fruto de meses que eu parei para estudar e
eu sempre tive essa filosofia. No dia anterior à prova é um dia de relaxar. Eu sempre, no colégio, faculdade, quando tinha prova, eu achava bem de estudar até mais ou menos a noite anterior à prova, assim. Até não muito tarde, depois eu relaxava, botava uma música, e no dia da prova eu não ficava paranoico com matéria, com nada. Eu sentava, relaxava e... Isso é excelente, né? Porque o seu cérebro acessa muito melhor o conteúdo. Com certeza. É aquilo. Quando nós estamos num estado relaxado, um estado de confiança que você desenvolveu quando viu que estava acertando a prova, o cérebro busca a informação muito mais rápido, né? A conexão entre os neurônios fica muito mais forte exatamente por causa desse estado. Porque quando a gente fica nervoso, quando fica aquele desespero, tem a produção de estresse. Produção de estresse entra também o cortisol, que acaba com a nossa habilidade cognitiva. Então a gente acaba tendo mais dificuldade. Apesar de eu não recomendar o álcool, pessoal, porque o álcool desidrata o cérebro. Eu também não recomendo, não façam isso. Mas é interessante ver a história dele, porque mesmo não se importando tanto assim com o resultado, porque preferiu a formatura, você estava no seu melhor estado possível, melhor do que se estivesse preocupado. Com certeza. Então isso é bem interessante. E agora me diz uma coisa, o que representava esse concurso para você? O concurso representava para mim? Cara, quando eu me formei, né, vocês devem ter percebido, eu entrei na faculdade, eu entrei no concurso, né, logo depois que eu tinha terminado a faculdade. Eu trabalhei um pouquinho numa outra empresa por um período de 2 ou 3 meses, mas eu logo já entrei para a Petrobras. E para mim representava assim, eu não gostava muito do trabalho que eu estava exercendo até então, e eu tinha alguns caminhos profissionais a seguir. Por exemplo, era a consultoria estratégica. Eu percebi a partir da primeira entrevista que eu não estava preparado ainda para esse tipo e que eu teria que me preparar. O outro caminho era alguns processos de trainee, né? Eu selecionei apenas as empresas que eu achava que tinham mais a ver comigo, que considerava as tops. E o concurso da Petrobras, para mim, é um sonho. Eu acho que é um sonho de muitos jovens. Trabalhar numa empresa como essa, eu lembro de quando eu era menor, adolescente, eu pensando assim, caramba, como será que faz para trabalhar na Petrobras? Para mim, eu imaginava assim, o funcionário da Petrobras era uma coisa muito longe de mim, era uma coisa muito distante. Aí quando apareceu o concurso, que eu fui descobrir, fui ver que dava para estudar, peguei as provas, fiz simulado, para mim falei, esse é um caminho que me interessa, foi o caminho que eu tomei. Fala agora um pouco pra gente da estratégia de estudo, assim, como que você estudava, como é que você se preparou para essa prova? Tá, vamos lá. Quando saiu o edital do concurso, primeira coisa, mais importante, leia o edital. Leia o edital até o fim, de cabo a rabo, 4 ou 5 vezes, com todos os detalhes. Isso é importantíssimo, porque o edital é a lei do concurso, né? É a regra do jogo. Você não começa a jogar um jogo sem saber muito bem as regras. Então, o primeiro passo, ler muito bem o edital, né? Foco principalmente nas matérias, o que vai cair, e no cronograma, as datas de prova, data de inscrição, data de recurso, tenha um cronograma na cabeça. Visto muito bem o cronograma, eu descobri que eu era algo como, o concurso saiu em novembro ou dezembro, a prova foi em fim de março, então eu tinha 4 ou 5 meses para estudar. Então eu peguei esses 4, 5 meses e falei, bom, vamos ver o que é que eu tenho que estudar como tem que ser o meu ritmo para passar nessa prova. E como eu estava trabalhando, eu não estava dedicado 100% ao estudo, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar muito tempo para estudar. Então o que eu fiz? Primeiro de tudo, antes de começar a estudar, eu peguei um simulado de uma prova anterior da Petrobras parecida. Isso foi algo que me ajudou bastante ao longo desse processo de 5 meses de estudo. Fazer simulados para se avaliar. Eu tirei uma foto da situação atual, de como eu estava em relação aos meus conhecimentos. Isso que você falou é bem interessante, olhar o edital e estudar. Porque a maioria das pessoas olha o edital e só vê o que vai cair e pronto, vai estudando só aquilo. Sim. Você estudou todo o cronograma do edital. Faz parte do processo de estudo, estudar o edital, não é só estudar a matéria, né? Estudar as regras do jogo que você
escolheu jogar, né? Aqui o edital é a lei. Então você vai olhar o edital com muita calma, vai ler 1, 2, 3 vezes, todos os detalhes, vai decorar a ordem, vai saber que o 6.1 é o salário. O salário normalmente é o primeiro lugar que a gente olha no edital, né? Você acredita que tem gente que presta concurso e nem sabe qual é o salário? Eu vejo isso bastante. Não é? O salário é um item muito importante, o outro item importante é o cronograma, né? A data da prova. Eu sabia com muita antecedência que a prova ia ser no dia seguinte à minha formatura. É possível que pessoas descubram isso faltando uma semana, né? Isso pode ser um problema. Então veja bem o cronograma, né? Saiba bem as datas, quanto tempo você vai ter para estudar, principalmente para você dimensionar o teu tempo de estudo ao longo desse tempo, né? Termina o seu estudo no dia da prova. Para esse concurso, lógico, porque tem gente que presta vários concursos que vai estudando ao longo do tempo, tem matérias que são comuns, mas você tem que estar preparado para essa prova na data da prova. É interessante você ter falado sobre isso, porque você estudou exatamente para um concurso, pela Petrobras. Sim. E é isso que eu falo bastante também. Pessoal, escolha 1 ou 2 concursos que você realmente queira, 1 ou 2 carreiras, e foque nessas, porque você tem muito mais poder mental para estudar, porque mesmo se você faça o mesmo concurso para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Acre, você pelo menos tem as matérias similares, o conteúdo é similar, então você pode estudar com muito mais foco e não perder o estudo, como algumas pessoas fazem estudando para 2 concursos, 3 concursos que são totalmente diferentes, tem um edital totalmente diferente. Com certeza, e outra coisa muito importante é faça simulados. Se possível, busque na internet, hoje está cheio, né? Tem vários sites que têm provas de anos anteriores, os próprios sites das empresas que fazem o concurso, né? CESP, VUNESP, SESGRAN-RIO, você encontra as provas anteriores, eles mantêm esse histórico. Então a primeira coisa que eu fiz antes de começar a estudar foi pegar um simulado. Eu peguei uma prova anterior da Petrobras para o meu cargo, né? E falei, sem estudar nada, sentei, liguei o cronômetro com o tempo exato da prova. Simulado é feito para ser feito nas mesmas condições da prova. Fiz a prova com esse tempo corrido, vi a nota que eu tirei. Vi que era uma nota que não era extremamente baixa, então queria dizer que eu estava no caminho, né? E que a prova estava relacionada com os meus conhecimentos, que eu não teria tanto trabalho, não teria que aprender tantas coisas novas, porque tem gente que faz, por exemplo, biologia, vai pegar uma prova para auditor fiscal, esse cara vai ter que aprender matérias novas, né? Se possível, para ser aprovado, escolha provas que tenham mais a ver com a sua formação, né? Não é que é exclusivo, mas é mais fácil ser aprovado num concurso que caia matérias que você tem pelo menos um conhecimento básico, né? Vi qual era a situação que eu estava depois do simulado. Uma coisa importante, eu agrupei as questões do simulado por assunto e medi exatamente quantos acertos eu tinha por assunto. E aí o que eu fiz? Pareto, né? Regra do 80-20. Foque todas as suas energias naquele pouco que vai te dar mais resultado. Como eu tinha só 4 meses para estudar, eu peguei os grupos que eu tinha ido pior, que eu tinha mais dificuldade, e foram os que eu priorizei no meu estudo. Eu estudei tudo, mas eu estudei mais aquelas matérias que eu tinha errado mais no simulado. Você foca exatamente naquilo que vai te dar uma alavancagem maior na sua nota. Com certeza. É o que eu tenho um modelo FF que faz exatamente isso. Que a gente foca no que a gente já é bom, no que é mais ou menos bom, e no que a gente precisa melhorar bastante e adapta o nosso estudo a partir dali. No princípio de Pareto. O modelo FF é totalmente baseado no princípio de Pareto, que na verdade é o que você sabe sobre a matéria com o peso dela também no edital, porque tem edital que tem matérias de peso diferentes. Então fazendo isso, aplicando o princípio de Pareto, dá para alavancar muito mais o resultado. E é aquilo, não é questão de QI, não é questão de facilidade de aprender, mas é aprender exatamente de uma maneira mais eficaz.
é saber o que você precisa que vai te dar mais resultado. É você focar as suas energias, né? Por exemplo, nessa prova que eu fiz, eu li do edital, tinha uma matéria que eram 2 provas, né? A primeira era eliminatória só, quem não atingisse o mínimo de 50% estava eliminado do concurso, e a segunda era a prova que te classificava, era classificatória. E essa eliminatória eu lembro que tinha inglês, português, acho que tinha mais uma matéria. No simulado de inglês eu acertei 80%. Como ela era simplesmente eliminatória e eu precisava fazer 50%, eu pensei comigo, mas eu não preciso estudar inglês. Eu simplesmente não estudei. 80%, uma margem, se eu fizesse 10 para mais, 10 para menos, com 70% eu estava no corte, né? Como aquela nota não ia me influenciar na minha classificação final, eu não concentrei energia nessa matéria. Concentrei naquelas que eu tinha errado no simulado. Excelente, saber onde você está, saber onde você quer ir e traçar o melhor caminho a partir dali. Exatamente, a maioria das pessoas, eu vejo muito isso no meio dos meus clientes, pessoas que estão na minha lista também, que simplesmente focam onde quer chegar, mas não sabem onde está. E eu sempre falo, é a mesma coisa de falar, eu quero chegar em São Paulo. Mas botar no seu GPS que você não sabe o local onde está. Se o GPS não te encontrar, ele não vai conseguir traçar o caminho. O poder do GPS é saber onde você está. Você pegar o Google Maps e botar um endereço que você quer chegar, mas não botar um endereço de saída, você só vê o mapa, você não consegue ver mais nada. Se você tem uma meta, você tem que saber onde você está e quais são os passos para atingir essa meta. Não adianta você focar na meta, você tem que focar no caminho até ela. Exato. E vem cá, você falou que fez o simulado, errou algumas questões e tudo mais. Como é que você interpretou esses erros de questões no simulado? Você deixou isso desestimular ou você usou isso como motivação para aprender aquele lugar? Sim, isso exatamente como desafio, né? Por que eu não consegui resolver esse diabo dessa questão? E eu não sosseguei enquanto eu não peguei o mesmo simulado que eu fiz no começo e acertei todas as questões e entendi por que eu tinha errado cada uma das que eu tinha errado. Então, desafio, eu vejo esses erros e faltas esses gaps que você tem de conhecimento como um desafio. Isso eu achei muito interessante você ter falado, porque o que acontece quando as pessoas fazem um simulado, elas ficam desesperadas, porque elas não sabem aquele conteúdo, porque ela errou aquela questão boba. Quando na verdade ela tem que pensar, por que eu errei essa questão? E mais importante, como eu posso fazer para acertar ela na próxima? Exatamente. Pegar a questão de novo, você tem a chance, quando você está fazendo simulado, você tem a chance de voltar e não sossegar enquanto você não resolver. Quando no dia da prova, você não vai conseguir voltar para trás porque a prova já passou. Então aproveite o simulado para brigar, né? Brigue com as questões que você tem mais dificuldade. E justamente por isso que eu foquei o estudo onde eu tinha mais erros, porque eu queria resolver esses erros. E para isso tem muitos fóruns de internet que ajudam, viu? Não é mágica, tem muita gente que está na mesma situação que você. Então, se você pesquisar um pouco, tem fóruns de internet. Eu lembro que na época eu frequentava um fórum. E o pessoal lá se ajudava. Pô, tô com essa questão aqui, essa daqui é cabeluda, como é que faz para resolver? E tinha gente que ia lá e ajudava. Pô, isso facilitou muito o processo. O apoio do grupo. Tem um grupo com um objetivo comum. Você tem 2 opções, você enxerga todo mundo como seu concorrente ou você se une a eles. Porque se você for ver, na verdade, numa prova de concurso você não está lidando com concorrente, você não está concorrendo contra ninguém. Simplesmente, se você tirar uma nota, pegando os 3 últimos concursos, por exemplo, tirar uma média dos primeiros colocados ali, tirar uma nota similar, você vai passar. É muito difícil uma nota de um ano para o outro ficar em um extremo muito diferente. Por exemplo, se uma média de nota de corte foi, digamos, 82, no próximo concurso não vai ser 95, vai ser 84, 85 no máximo. Então, quando a gente pensa que nós estamos lidando conosco, nosso único concorrente é a gente, ficar melhor a cada dia, exatamente assim que nós tira todo o estresse do concurso. Porque fica uma coisa como eu vou na academia e vou puxar um peso. Eu não fico com medo do peso da academia ser mais forte do que eu hoje. Eu fico eu sei que eu vou conseguir porque na semana passada eu consegui.
Então não tem esse perigo. Posso te falar como que eu encaro o momento que você está fazendo a prova? Na verdade, eu não penso que é eu contra 1 milhão de concorrentes e eu fazendo a prova e aqueles 1000 concorrentes correndo atrás de mim e me passando para trás. Eu encaro assim, a prova sou eu contra um examinador do outro lado, que foi o cara que elaborou a prova. E se você parar para pensar, a maioria das questões não são muitíssimo bem elaboradas, cara. O pessoal tem dificuldade de criar alternativas falsas, sempre tem atalhos, então é um desafio, é mais ou menos assim, eu vou jogar bola contra o examinador e eu vou driblar ele, né? Eu vou matar ele, né? Por meio da prova. Né? Eu penso assim, examinador, eu sou idiota, eu vou... Você pensa que eu sou bobo, pensa que eu vou cair nessa aqui, vou fazer a prova, eu nem ligo para os concorrentes. Isso é interessante, porque você sai de uma competição, você contra 1000, passa para você contra um só. Essa é uma metáfora muito interessante, porque contra 1000 fica impossível, fica aquela questão meio como Esparta, aqueles 300 lutando contra 1 milhão de outras pessoas. Mas quando você foca em uma outra pessoa, você consegue entender, você humaniza o processo. Isso é bem interessante. Então, já que a gente está nisso, Renan, para encerrar aqui, para fechar, qual é o seu próximo desafio na sua vida pessoal aqui agora? Só para relaxar um pouco. Seu próximo desafio? Meu próximo desafio é encontrar outras formas de criar valor e de conquistar minha independência financeira, além do meu trabalho atual, Petrobras. Né? Inclusive, eu estou com um projeto novo, que eu estou entrando como investidor, mas eu estou muito próximo, estou acompanhando de perto, que é uma startup, né, de negócios ambientais, né, chama NUI, se você quiser anotar. A gente vai colocar o endereço aqui embaixo. Legal, é gruponui.com. A nossa proposta qual que é? Quando você, vou tentar explicar em 30 segundos, quando você faz uma compra online, quando você entra ali no Submarino e compra um livro, sabe que tem um caminhão que vai pegar esse livro do depósito e vai entregar ele na sua casa, né? E nesse caminho, o caminhão polui. Todo mundo sabe que o transporte terrestre polui o meio ambiente, né? Joga carbono na atmosfera. E tem um mercado que é chamado de crédito de carbono, que nada mais é do que você investir em projetos que devolvem esse carbono para a natureza, esse carbono está jogando. É como se fosse uma compensação, né? Então você compra um crédito de carbono, é como se você estivesse ajudando alguém que está desfazendo aquele seu mal de poluir o meio ambiente. Então quando você faz a sua compra, a gente está colocando ali nos sites de e-commerce uma opção, quero compensar a poluição do frete. Daí você marcando sim, você vai pagar uma taxinha a mais ali, entre R$1 e R$2, de acordo com o produto, e você fica com a consciência mais tranquila, porque a gente compra o crédito de carbono para você e depois te entrega um certificado. Interessante, muito interessante. Chega aqui embaixo o link, eu botei aqui na descrição do vídeo o endereço dessa empresa, dessa startup. E nós chegamos agora ao final dessa entrevista aqui com o Renan. E eu quero te agradecer muito por você vir aqui. Muito obrigado. Foi tarde, eu sei, é difícil chegar aqui, mas foi interessantíssima a nossa conversa, foi bem legal. Prazer eu estar aqui. E se você quiser saber mais, entra no link aqui embaixo também no aprovaçãofácil.com, baixa seu e-book gratuito. Depois você vai entrar num sistema de e-mail que você sempre vai receber algumas dicas de estudo, de estratégia de aprendizado, ou se não também da parte do aspecto mental, de domínio emocional para a hora da prova. Porque não adianta também só aprender melhor, você tem que também usar aquele aprendizado, usar aquele conteúdo na hora da prova e não dar aquele branco. Então cheque, pode dar uma olhada nos links aqui embaixo e nos vemos na próxima entrevista então. Tchau!